Olá, pessoal. Vamos fazer algumas questões sobre gases perfeitos ou gases ideais. Num primeiro momento, nós vamos trabalhar a lei geral dos gases perfeitos, tá? Você vai ver como é que funciona, a questão de unidades, como ela é aplicada, cuidado com a temperatura. Por quê? Porque quando resolvemos questões de gases perfeitos ou gases ideais, as temperaturas não podem estar em outra unidade que não a unidade termométrica do Sistema Internacional. Isto é, Kelvin ou absoluto. Então, por exemplo, divulgadas nas questões, as temperaturas em Celsius, converta imediatamente para Kelvin. Se numa determinada questão fornecer a temperatura inicial e pedir a temperatura final, forneceu a temperatura inicial em Celsius e pediu a temperatura final também em Celsius, você não pode resolver em Celsius. Pegue a temperatura inicial, converta para Kelvin, resolva toda a questão em Kelvin e, por fim, reconverta para Celsius. Tá bom? Esse é o procedimento correto. A lei geral aqui, olha, relaciona pressão, volume e temperatura num estado inicial, pressão, volume e temperatura no estado final. Vamos ler a questão? Um gás perfeito está a 27 graus Celsius. Parou, não esqueça de converter imediatamente para Kelvin. Vamos fazer logo, então, essa conversão? Então, a temperatura inicial desse gás perfeito é de 300 Kelvin, tá bom? Ele apresenta volume inicial de 600 centímetros cúbicos numa pressão inicial de 2 atmosferas, ok? Aqui nós temos a temperatura inicial, a pressão inicial 2 atm e o volume inicial, dado em centímetros cúbicos, 600, ok? Esses são os dados que nós temos do gás no estado inicial. Bom, evoluiu a temperatura para 47 graus Celsius. Então vamos lá novamente. Nunca esqueça, não pode ser resolvido as questões de gases numa outra escala que não seja a escala Kelvin. 320 Kelvin. Tá legal? Ó, esses daqui são os dados do gás no estado inicial e esse daqui os dados do gás no estado final. Só que o volume sofreu uma redução de 600 centímetros cúbicos para 400 centímetros cúbicos. Então, vamos anotar aqui, o volume final do gás é de 400 centímetros cúbicos. Observa que não há necessidade de passar para metro cúbico, porque os dois volumes apresentados estão em centímetros cúbicos, então você pode resolver naturalmente a questão. O objetivo é calcular a pressão do gás, evidentemente, no estado final. Observa que nós temos, então, todos os valores a serem substituídos na lei geral, tá bom? Então, vamos lá agora um pouco mais rápido. Vamos aplicar, então. A pressão inicial nós temos vale 2 atmosferas. O volume inicial equivale a 600 centímetros cúbicos. A temperatura inicial já convertida para Kelvin, ok? Desculpa.
A pressão final, que é o nosso objetivo, o volume final está em 400 centímetros cúbicos, houve uma redução, porém houve um acréscimo de temperatura de 300 para 320. Observa só, aqui, esse termo aqui, ele está fácil de ser simplificado, né? Por quê? 1.200 divididos por 300. Então, esse termo aqui, você pode simplificar e encontrar 4. Tá legal? Efetuando, então, um produto cruzado, ficaríamos assim. 400 vezes P vai ser igual a 320 vezes 4, 1.280. Se nós efetuarmos a divisão 1.280 por 400, nós vamos encontrar a resposta da pressão final, que é de 3,2. Não vamos esquecer de colocar a unidade de medida de pressão nessa questão. A inicial está em atmosfera, a final também estará em atmosferas, ok? Vamos a uma outra aplicação em geral. É basicamente a mesma coisa. Só tem um pequenino detalhe nessa questão para que fique evidente quando houver uma nova necessidade de aplicação desse valor, você já sabe. Sob pressão atmosférica normal. Vamos deixar isso guardadinho lá no bolso. A temperatura, sob pressão atmosférica e temperatura de 127 graus Celsius, eu já vou colocar aqui então direto, porque a gente já sabe que vai ter que pegar esse valor aqui e adicionar 273. Então não esqueça, eu vou colocar aqui a soma 273, na hora do exercício você lembre, tá? Então aqui nós temos 400 Kelvin, tá legal? Sem problemas? Perfeito? Agora vamos fazer o seguinte, essa massa, uma determinada massa de gás ocupa um volume de 10 litros, ok? Então temos um volume inicial de 10 litros, ok? Temperatura inicial, volume inicial. A questão pede para que você calcule o volume. Qual será? Calcule seu volume na temperatura de 207 graus Celsius. Você já bem sabe, vamos adicionar 273 aqui. Mas aqui, na hora de substituir por T, eu vou colocar então 480 Kelvin. Então, já está convertido. Bom, a pressão, o objetivo é calcular o volume, só que agora sob uma pressão de 3 atmosferas. Bom, então vamos lá, o que está faltando na questão, para você saber, porque a questão em si é muito simples. Para nós calcularmos esse volume, temos a pressão final, temperatura inicial, pressão, volume inicial, faltou a pressão inicial. Atenção, gente. Quando se mencionar pressão atmosférica normal, o valor da pressão atmosférica normal em ATMs equivale a uma atmosfera. Então, o termo pressão atmosférica normal embute um valor que você deverá saber, que é de 1 ATM. Lei geral for nulo, tá bom? Então, vamos só substituir agora pelos valores. P0, V0, T0, pressão atmosférica normal, 1 vezes 10 sobre 400. Tranquilo? Aqui nós vamos ficar com 3 vezes V sobre 480. Tá legal? Vamos resolver então isso daqui rapidinho. Se a gente fizer um produto cruzado aqui, olha, nós vamos ficar com 400 vezes 3, 1.200 V igual a 480 vezes 10, 4.800. Moleza, né? Bom, o volume final
vai ser a razão 4.800 por 1.200. A resposta será, então, de 4 litros. Uma boa aplicação. Lembre-se sobre a pressão atmosférica, tá bom? Falou em pressão atmosférica, uma atmosfera. E olha só, essa questão aqui é uma questão de aplicação da Lei Geral dos Gases Perfeitos, só que no gráfico. O sistema de eixos, esse gráfico aqui, está passando para você os valores de pressão em Newton por metro quadrado e volume em metros cúbicos de um mesmo gás em 2 estados diferentes, estado P e estado Q. Não importa se ele evoluiu do estado P para o estado Q, ou do estado Q para o estado P, não importa. Os valores fornecidos de pressão e volume para o mesmo gás, uma mesma massa de gás nos estados diferentes P e Q. Se evoluiu de P para Q ou de Q para P, não há necessidade. Sabe-se também que a temperatura do gás no estado P vale 100, já está em Kelvin, não existe a necessidade de conversão. O objetivo é calcular a temperatura no estado Q, uma mera aplicação da Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá bom? Então vamos admitir que o estado inicial seja P e o estado final seja Q, mas uma inversão não haveria menor problema. Vamos então aplicar? Lei Geral. Estado inicial P, pressão 2, volume 2, sobre a temperatura fornecida no enunciado. Tá bom? Leitura gráfica. Estado Q tem pressão 7, volume 4 e o objetivo que é calcular a temperatura no estado Q. Tá bom? Observa que esse valor aqui é o mesmo valor aqui. Então, a gente pode simplesmente simplificar. E se efetuarmos um produto cruzado, vai ficar TQ igual a 7 vezes 100. Isto significa dizer que TQ equivale a, observa, fornecida em Kelvin, então a temperatura no estado Q também sairá em Kelvin. Observa uma mesma aplicação de gráficos de gases perfeitos e aplicação da lei geral. No estado A, pressão em atmosferas 1, volume 2,4. Então, o estado A é o estado inicial, o gás evoluiu de A para B. 1 vezes 2,4 é fornecido no enunciado do qual eu não me preocupei em colocar para você. Estado A, pressão em atmosfera, volumes 2,4 litros. Evoluiu para o estado B, onde a pressão é 1,8. Aumentou o volume para 5. E nós vamos, então, obter o valor da temperatura no estado B. Correto? Aqui nós ficaríamos assim. 2,4 vezes TB vai ser igual a 1,8 vezes 5 vezes 80 através do produto cruzado, ok? Se nós efetuarmos então todas as contas, nós vamos chegar à conclusão que a temperatura no estado B equivale a 300 Kelvin. Essa questão, a questão matemática, ficou por minha conta, tá? Seria 1,8 vezes 5 vezes 80. Esse resultado dividido por 3,2 resulta 300 Kelvin. É uma mesma aplicação gráfica, muito parecida, muito similar à aplicação gráfica anterior. O mais importante, interpretação da lei geral num gráfico, como foi, ok? Valeu!